Olá, então hoje é o dia de falar de diálogo assertivo. E para começar, eu vou contar para vocês um caso, como se diz, né? É o caso do consultor e o pescador. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Bom, o pescador estava lá tirando seus peixes do barco, tinha acabado de voltar, acabado de pescar, e nisso havia uma pessoa sentada na areia da praia, com todo o conforto, na sua cadeira de praia, é, toda todo aparato lá que pode existir lá, com tudo que pode existir do maior conforto, de comida, de bebida, guarda-sol e tudo esse tipo de coisa. Ele pegou, resolveu, curioso, resolveu olhar o que tinha no barco do homem, né? Que tipo de peixe havia no barco do homem. Aí olhou o barco, olhou o tamanho do barco, olhou os peixes e explicou para ele: olha, meu nome é fulano de tal, eu sou um consultor de empresas, né? E daí ele falou assim, o pescador falou, mas o que é isso? Ele explicou que era uma pessoa que ajudava as pessoas a crescerem, aos seus negócios aumentarem, a ganharem muito dinheiro. Por exemplo, e daí ele deu um exemplo para o pescador. O senhor, por exemplo, o senhor poderia ganhar muito mais do que o senhor deve estar ganhando. Quanto o senhor está ganhando? Ele falou. Então, se o senhor, por exemplo, tivesse um barco maior que esse, o senhor poderia navegar em alto mar. Navegando em alto mar, o senhor poderia pegar o quê? Outros tipos de peixe, peixes que teriam outro valor. Com um barco maior, você poderia ter um ajudante. E daí você poderia, com esse ajudante, duplicar a quantidade de pescaria que você tem, por exemplo, com seu filho, com um empregado. E assim ele foi falando para ele todas as vantagens. Depois, para o senhor não ter nenhum tipo de atravessador, o senhor poderia comprar um caminhão e o senhor mesmo entregaria para grandes centros os peixes. E assim ele desencadeou várias formas. Até que o senhor um dia teria muito dinheiro, poderia aposentar e fazer como eu aqui nessa praia, curtindo esse sol, tomando meu whisky. O pescador olhou bem para o consultor e disse o seguinte: mas isso eu já tenho, eu vou ter que fazer tudo isso para ter o que eu já tenho? Bom, por que eu estou contando essa história para você? Aí tem dois aspectos, a gente poderia com essa história falar muita coisa. Mas uma das coisas que a gente deve falar aqui é o seguinte: a gente tem a mania de querer dizer para o outro como o outro deve conduzir determinadas coisas. Para essa pessoa, esse estilo que ele teve de vida é o estilo que ele queria. Toda essa trajetória. Para o outro, não. E a gente faz muito isso nos nossos relacionamentos. A gente tem uma perspectiva das coisas, a gente vê as coisas sobre um ângulo e a gente quer o quê? Impor essa nossa perspectiva. A gente acredita que a única perspectiva que é real e que é boa é a nossa. E a gente faz isso com todas as pessoas com que nos relacionamos. A gente faz isso com a esposa, com o esposo, com o companheiro, com o vizinho, com o pai, com a mãe, com os colegas de trabalho. Quantas vezes que eu vi isso durante o tempo que eu trabalhei com pessoas dentro de organizações mas essa pessoa tem que ver a coisa de um determinado jeito, né? E não tenta entender a perspectiva do outro. Não está errado nem o pescador e nem o consultor. Ambos buscaram trajetórias de vida e são felizes com ela. O que não dá é para a gente olhar para essa pessoa e fazer um julgamento. E é sobre o julgamento que eu quero falar hoje. A gente julga muitas pessoas e julga a partir da nossa perspectiva. Então, pense nisso. Quantas vezes você julgou as decisões do outro, julgou as necessidades que o outro tem a partir da sua perspectiva? E o quanto isso levou de conflito, de separação e de brigas nos seus relacionamentos e de desconexões. Tá dado o recado de hoje.
Espero que isso tenha ajudado. Mais temas sobre diálogo assertivo na próxima quinta.